Olá, muito boa tarde, amigos do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí. Uma ótima tarde para vocês. Dentro de instantes vamos começar mais uma atividade, falando hoje sobre a parábola do Bom Samaritano, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aguardar alguns instantes até que a comunicação se faça, para então começarmos esse momento de união, de aprendizado, em que podemos estarmos juntos aqui através do Facebook. Depois o vídeo fica aqui e é postado também no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec. Vamos nos concentrando, dentro de alguns minutos já vamos começar a palestra da tarde de hoje. Lembrando a todos que depois a exposição pública fica aqui no Facebook do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí e também no canal do YouTube. Quem quiser acompanhar, pode depois abrir. Quem não puder acompanhar toda a palestra hoje ou quiser depois compartilhar, também pode fazer isso, porque a palestra fica gravada aqui no Facebook e também depois no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí. Vamos então começar a atividade da tarde desta quarta-feira com um trecho do livro Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier. Não somente, nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas também utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, não só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Depois desse trecho do livro Fonte Viva, vamos agora então elevar os nossos pensamentos e vamos nos unir em prece para iniciarmos a atividade da tarde desta quarta-feira. Amado Mestre Jesus, de bondade, de amor, de consolo e de paz. Neste momento, enviamos a nossa prece a Ti, Jesus, para mais um encontro de aprendizado, mais um encontro para conhecermos as nossas imperfeições, os nossos limites, para que possamos, cada vez mais, aprimorar as nossas qualidades, domando as nossas más inclinações, respeitando mais o próximo. Fica conosco, amado Mestre Jesus,
neste tempo de recolhimento, neste tempo de troca de experiências, neste tempo em que trataremos do Teu Evangelho, das Tuas palavras. Que possamos, Jesus, a cada encontro como este, absorver ainda mais o Teu aprendizado, o Teu ensino e que possamos praticar aquilo que aqui ouvimos e que aqui refletimos. Aos trabalhadores do plano espiritual que estejam conosco nesta hora e que possam nos intuir para que possamos captar tudo aquilo que necessitamos nesta tarde de quarta-feira. E pedimos também para que as energias produzidas aqui sejam enviadas a todos aqueles que nesse momento sofrem nesse planeta, com a perda de entes queridos, com receio, com fome, tristes, deprimidos e com medo. Que a nossa energia possa chegar até todos que neste momento necessitam. Assim seja. Vamos agora, amigos, falar da parábola do bom samaritano. Foi com muita alegria que recebi esse convite do Centro Espírita Allan Kardec para falar de uma das passagens do Evangelho de Jesus que mais gosto. Por quê? Porque essa passagem, assim como as outras, mas essa passagem em especial, ela trabalha vários aspectos em uma só passagem. São várias questões que precisamos adaptar, que precisamos avaliar na nossa personalidade. Em poucas palavras, Jesus conseguiu resumir todos os aspectos que envolvem a humanidade e que nós necessitamos para poder evoluir. Jesus é o nosso mestre, né? E não é por acaso que ele nos deixou esse evangelho, essa mensagem tão maravilhosa. E hoje, então, a parábola do bom samaritano, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Que, coincidência ou não, está justamente bem no meio do Evangelho. Quando a gente abre o Evangelho ao acaso, geralmente abre no meio e acaba caindo. Por quê? A caridade foi a base do ensinamento de Jesus. A caridade, o amor, a fé, a fraternidade. E essa passagem do bom samaritano, muitos de nós já conhecemos, mas sempre há tempo de rever, de estudar novamente, de perceber novos aspectos e principalmente relembrar aquilo que muitas vezes deixamos para lá, não estamos praticando, que envolve a caridade para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Estamos realmente fazendo tudo aquilo que deveríamos com relação ao nosso próximo? É isso que a parábola de hoje vai tratar aqui na nossa reunião de quarta-feira. Vamos então ler essa parábola, que é pequenina. Peço a paciência de vocês, para quem já conhece, mas também para quem já conhece sabe que a parábola é maravilhosa e que vale a pena ser lida inúmeras vezes. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Que é que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. Essa parábola está no Novo Testamento, em São Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 37. Quem conhece o Evangelho de Jesus pela Bíblia, pelo Novo Testamento, já acompanhou essa parábola também, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec trouxe essa parábola para então poder trabalhar os aspectos dela da parte religiosa da doutrina espírita. Essa parábola é riquíssima porque ela trabalha vários aspectos. Ela trabalha a caridade moral, ela trabalha a caridade material e ela trabalha também o preconceito. Porque se nós prestarmos atenção, Jesus colocou estrategicamente pessoas envolvidas, ou seja, de grupos religiosos diferentes, para nos trazer algumas lições. Vamos começar do começo da parábola. Vamos agora para o aspecto para explicar um pouquinho, para a gente se situar, essa parte do sacerdote, do levita e do samaritano, certo? Vejam que quando o homem que não tem religião nenhuma, nenhuma tribo, nenhum povo, nada, um homem caído, ou seja, qualquer pessoa, não importa quem seja, precisamos ajudar, certo? Não está dizendo quem ele era, de que religião ele era, enfim, um homem que foi assaltado, ferido, deixaram ele caído e ele estava mal caído no caminho, certo? Um homem. Passou quem? Um sacerdote. Foi a primeira pessoa que passou no local, certo? Que está contada na parábola, né? Foi a primeira pessoa citada por Jesus na parábola. Quem eram os sacerdotes na época de Jesus? É muito importante a gente perceber isso, porque não foi qualquer pessoa, qualquer citação que Jesus fez. Porque os sacerdotes na época eram extremamente respeitados na sociedade. Eles eram líderes religiosos. Eles tinham um poder de comunicação direta com Deus, ou seja, eles eram extremamente respeitados, tinham muito prestígio na comunidade da época. Eles eram vistos como pessoas extremamente respeitáveis, religiosas, ou seja, o que ele fez foi pelo outro lado da rua e passou direto. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que às vezes não importa a religião, o grupo ou o que a gente siga. Se nós não estamos praticando o bem, nós estamos deixando o nosso próximo de lado nesse aspecto, certo? O que eu aprendi, porque a lei da época era o quê? O que ele respondeu para Jesus quando foi questionado o que está escrito na lei? Amareis ao vosso próximo como a ti mesmo, certo? Então eles tinham conhecimento porque isso está na lei de Moisés. Está na lei que eles seguiam, a lei dos judeus. Então ele passou direto, ignorando a lei que ele pregava na época, que era o sacerdote muito respeitado pela sociedade. Ou seja, não importa a religião que eu estou, eu preciso praticar o ensinamento que eu aprendo para que eu possa realmente estar cumprindo a lei, certo? Levita. Assim como os sacerdotes, os levitas eram extremamente respeitados na época. Eram extremamente muito bem conceituados, muito bem vistos pela população. Era um grupo da sociedade que também tinha relação direta com Deus, inclusive seguiam os mandamentos, as escrituras e o amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele pegou dois representantes, não generalizando, porque com certeza dentro dos sacerdotes também tinha os que aplicavam realmente os mandamentos. Dentro do grupo dos levitas também deveria ter, com certeza, os que eram realmente bons. Mas por que Jesus pegou esses 2 exemplos? Aí é que tá. Porque quem foi tomado de compaixão, quem sentiu realmente a caridade brotar na alma, foi o samaritano. Aí é que está a comparação, porque os samaritanos da Samaria eram totalmente mal vistos pela sociedade. Eram o oposto do sacerdote e do levita. E por 3 vezes eles são citados no Evangelho.
Porque o que Jesus quer dizer com isso? A mesma coisa. Que não importa o grupo que você faça parte, a religião, ou seja, se você segue a lei do amar ao próximo como a si mesmo, você vai fazer cumprir isso dentro de você. Você vai... E brotou justamente, a compaixão brotou no coração daquele que não era tão bem visto. O que Jesus queria dizer com isso também? Não julgue as pessoas. Não vamos julgar as pessoas. Certo? Então, Jesus realmente é fantástico, porque ele consegue nos trazer em apenas 3 ou 4 frases, lições para a vida toda, para todas as vidas, né? O sacerdote passou do outro lado da rua. O levita, que era tão bem conceituado na sociedade como sacerdote, passou do outro lado da rua. Quem foi tomado de compaixão? Uma pessoa que vinha de um grupo, de uma tribo, que comunhava, que tinha uma comunhão religiosa que ia um pouco contra aos preceitos da época. Eles pegaram uma vertente diferente e eles, entre aspas, tinham divergências com os levitas, com os sacerdotes e com a grande maioria da sociedade. Então, o que Jesus quis dizer? E ele cita, como eu disse, os samaritanos 3 vezes no Evangelho. E aqui na parábola do bom samaritano, ele coloca o samaritano como uma pessoa que foi tocada de compaixão, que exerceu a caridade mais pura e mais sublime, deixando para trás os 2 que passaram primeiro e que, se colocassem os 3 na época para serem avaliados, quem seria mal julgado? Então, por isso que a parábola, antes de qualquer coisa, traz também a caridade do quê? Do não julgar, do praticar o que se aprende, de exercitar a compaixão dentro de nós. Não é por acaso que essa parábola está dentro do capítulo fora da caridade não há salvação. O amar ao próximo como a si mesmo, também naquela época, era amar o próximo do seu grupo. Era muito amar o próximo mais próximo. Por isso que eles perguntam, mas quem é o meu próximo? Porque eles eram fechados em grupos, em comunidades religiosas e, como era a lei religiosa que basicamente regia aquela sociedade, havia muita disputa com relação a isso. Então havia muita divergência em quem é o meu próximo. Para a grande maioria da sociedade, um samaritano, seu próximo, ou o samaritano fazer isso para quem está caído, ou seja, foi realmente algo para que a sociedade da época repensasse esses valores, do aplicar aquilo que se aprende, que a caridade está dentro de todos nós. Ela pode ser vivida por todos nós. Sermos tomados de compaixão independentemente da religião que estamos praticando. Se estamos melhorando dentro daquilo que estamos, isso vai ser refletido nas nossas atitudes, né? Ah, mas eu sou espírita, eu estudo o Evangelho, eu sei de cor todos os livros, a coleção de Emmanuel, a coleção de André Luiz no mundo maior, no mundo espiritual, enfim. Mas quando eu passar por alguém, o que eu aprendi foi o suficiente para eu ser tomado de compaixão? É isso que eu preciso refletir. É isso que Jesus está trazendo aqui. Que toda a religiosidade, a representação social, aquilo que eu tenho, entre aspas, não vai valer de nada se eu não estiver exercitando essa compaixão para com o meu próximo. E nesse período em que nós estamos vivendo, isso precisa muito mais ser colocado à tona. Inclusive com o meu próximo mais próximo dentro da minha casa. Exercitando a minha paciência, me superando, pensando que existem pessoas muito passando por sofrimentos muito piores do que eu tenho passado agora. Certo? Então vamos seguir para a parábola do bom samaritano, aqui no trecho em que Jesus fala da caridade propriamente dita, certo? Ele foi tomado de compaixão. Agora vamos cair para o samaritano. Mas vejam bem aqui, porque sabemos que tem a caridade material, certo? E tem a caridade moral. Como a gente leu aqui no texto do livro Fonte Viva de Emmanuel, nem só de pão vive o homem, certo? Cuidar do corpo, cuidar da alma e exercitar os princípios morais, certo? Isso para conosco e para com o próximo, não é mesmo? Mas aqui nessa parábola, Jesus trabalha os 2 aspectos, certo? Porque, veja bem, o samaritano parou, foi tomado de compaixão, ou seja, a caridade brotou na alma dele, no espírito dele, ele foi tomado de compaixão, porém, aí o que ele fez? Ele parou. Ele
jogou óleo e vinho nas feridas. Ele atendeu ele colocou ele sobre o cavalo, levou numa hospedaria. O que ele gastou? O que ele tem de mais precioso na vida dele, que não era o óleo e o vinho, que até poderia ser para ele naquela época. O tempo. O tempo, gente, o tempo. Quantos de nós nunca temos tempo para atender o nosso próximo? Estamos sempre correndo. Ah, mas agora não. Ah, mas eu preciso conversar amanhã. Me liga, quem sabe eu vou aí amanhã, te escuto. Ou agora que não dá para ir, mas eu faço uma ligação, eu vou te ouvir. Dentro de casa. Quantas vezes o nosso filho, a nossa mãe, o nosso avô, a gente não tem paciência para aquele que está idoso, a gente não tem paciência para com as crianças, porque eu estou sempre correndo. O nosso tempo é o que há de mais precioso na nossa vida. Quanto desse tempo diário, das nossas 24 horas, nós estamos doando também para o nosso próximo? Nós estamos investindo na caridade, pensando naquele que está caído? Naquele que precisa da nossa ajuda? É um período difícil. Muitas pessoas precisam da nossa ajuda e do nosso apoio. O nosso tempo está sendo utilizado para isso, então o samaritano gastou o tempo dele. Porque pensa, vamos pensar, certo? Estou viajando de Itajaí a Florianópolis correndo para uma reunião. Correndo atrasada. E percebo na estrada que tem uma pessoa caída. Eu sei que se eu parar, eu vou me atrasar, eu posso me prejudicar no meu trabalho, financeiramente, eu vou chegar atrasado, eu vou perder talvez o meu compromisso. Foi isso que o samaritano fez. Ele parou. E aqui na parábola não está escrito a religião dessa pessoa. Não está escrito qual era a comunidade que ele vinha. Um homem estava caído. Então, temos muito a aprender com essa parábola. Porque ele doou o tempo, ele doou o dinheiro, porque ele levou para a hospedaria, ele passou. Quem sabe se ele já iria passar a noite ali? A gente não sabe. Às vezes ele parou ali só para auxiliar esse que estava caído. Quantos de nós, quantas vezes nós passamos por pessoas, às vezes nos semáforos, às vezes precisando de ajuda, uma palavra, e nós nunca tivemos tempo. 5 minutos para conversar, para abrir a janela do carro, para olhar nos olhos. Ou uma pessoa próxima, um vizinho. Não agora só em época de pandemia, que a gente precisa ficar dentro de casa, respeitar, que está esse período difícil, mas ao longo da vida. Quantas vezes nós fizemos isso? Abrimos mão do nosso tempo. Dinheiro, porque ele pagou a hospedaria. Ele disse que tudo o que ele gastasse no outro dia ele iria voltar e pagar. Olha o samaritano, que era julgado extremamente mal pela sociedade. O que está aí? Não julgar as pessoas. Olha, extremamente importante. E uma outra questão que foi trabalhada aqui, que é a caridade moral. Porque ele foi tomado de compaixão, ele atendeu o homem caído dentro de todas as necessidades, ele fez exatamente aquilo que Jesus disse para fazer. Fazer para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. O que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse por nós, é isso que nós precisamos fazer. Tanto que ao longo do dia, ao fim do dia, nós precisamos repassar as nossas atitudes. O que nós fizemos ao longo do dia? Como recomenda o Livro dos Espíritos, como recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. Repassar o nosso dia. Será que eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito para o meu próximo? Porque aí existem dois lados. Ah, mas eu sou eterno. Ah, mas eu vou ter todas as vidas para desenvolver isso. Porém, a doutrina espírita é muito clara quando ela trata da importância de cada minuto na nossa vida. Cada segundo é importante. Uma vida é um piscar de olhos, mas esse piscar de olhos que nós estamos aqui, esse piscar de olhos perante a eternidade, foi planejado, foi pensado. Nós viemos para cá com a nossa missão para progredir. Nós vamos desperdiçar isso? Ah, mas foi só hoje. Ah, mas foi só amanhã. Mas foi só 1 minuto. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu vou abrir uma mansão do caminho? Eu vou atender 6.000 pessoas? Às vezes eu não consigo atender nem os 3 filhos que eu tenho dentro de casa. Então é isso que nós precisamos pensar. A nossa missão está nos nossos olhos. Passo a passo, dia a dia,
amando o próximo mais próximo, amando o próximo que não é tão próximo, porque aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus pergunta: se você ama só aqueles que amam você, o que você faz de diferente? O que você faz de diferente dos outros que você critica? Porque amar quem a gente já ama, atender o próximo mais próximo que já nos atende, que está conosco, isso, entre aspas, é mais fácil. Mas e o quanto a gente tem feito pelos nossos inimigos, pelas pessoas que não nos querem bem, por aquele que está caído que eu não conheço, por aquela pessoa que está precisando de ajuda e eu não tenho ideia de quem ela seja? Eu tô deixando meu preconceito às vezes falar mais alto, eu não tô pensando que às vezes aquela pessoa tá precisando de ajuda, tá precisando do meu carinho, tá precisando do meu apoio. A parábola do bom samaritano, ela é completa no exercício da caridade moral, benevolência, indulgência, perdão, amor, fé, da caridade material, doar o teu tempo, doar o dinheiro, o que você dispõe, que você tiver naquela hora para auxiliar aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está precisando do teu auxílio. É uma parábola completa. E Jesus ainda pergunta: qual é o próximo daquele que estava caído? Porque ele coloca a fé com obras, ele coloca a fé trabalhada. Ele coloca, já não é mais eu não vou fazer para o meu próximo que eu não gostaria que fizesse para mim. Também, porque às vezes eu estou prestes a tomar uma atitude e eu posso pensar, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Se fosse eu no lugar daquela pessoa. Gente, nessa hora, parar para pensar o que Jesus faria nessa hora. Será que isso é o que eu gostaria que fizessem comigo? É a parte mais difícil da nossa vida. Nós conseguiríamos evitar milhares de erros, muitas tristezas futuras e às vezes até nessa vida, muitos enganos, muitas decepções, se nós pensássemos antes. Pensar antes. Como diz Joana de Ângeles, queima por dentro, mas não faz o que você sabe que não está certo. Contenha os teus impulsos, doma as tuas más inclinações. E ela chega a comparar as más inclinações como uma carroça desgovernada. Nós estamos domando a nossa carroça, nós estamos controlando as nossas emoções. Ah, mas eu nasci para ser feliz. Mas a felicidade está na caridade, no amor ao próximo, em se doar, em abrir mão. As outras coisas são sensações passageiras. A verdadeira felicidade, como está no próprio Evangelho, diz o seguinte: a caridade, olha a amplitude da caridade, gente. A caridade, quando praticada, quem nunca sentiu isso? Faz a gente sentir aquela felicidade real, de alma, de dever cumprido, sem alarde, sem espalhar para os outros. É uma alegria nossa, sem esperar nada em troca, sem humilhar aquele que eu fiz a caridade, certo? Parábola do bom samaritano. O samaritano não humilhou aquele que estava caído. O samaritano não julgou aquele que estava caído. Ele não falou, mas eu te avisei. Não teve isso. Ele ajudou, ele foi tomado de compaixão, certo? E olha o que o Evangelho fala sobre a caridade. Nesta máxima, ou seja, na caridade, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Caridade, presta atenção, gente, nessa frase, caridade. Luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Todos agora aqui que estamos reunidos pela internet, amigos do Centro Espírita Allan Kardec, amigos espíritas, amigos cristãos, o nosso objetivo de vida é o quê? Ser feliz, certo? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo almeja felicidade, todo mundo até inconscientemente busca a felicidade. O caminho para a felicidade? Exercitar a caridade, o amor ao próximo, ceder, abrir mão de si, abrir mão de você em prol do teu próximo, do teu tempo, daqueles que você ama, daqueles que estão do teu lado e daqueles que você não ama também. Por que não? Aqueles que você ama, você pode dar amor. Aqueles que você não ama e que eles não te amam, precisam de você, precisam da tua atenção.
Vamos olhar mais o ser humano à nossa volta com compaixão. Porque o Evangelho é claro quando ele diz: perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Não tem, mais aquele que me enganou, mais aquele que me fez passar uma situação horrível, mas aquele que me roubou, aquele que me traiu, aquele que eu dei toda a minha confiança e foi mal comigo. O Evangelho não coloca ponderações, ele fala amar o próximo como a ti mesmo, certo? Fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para você. A parábola do bom samaritano é um resumo de todas as qualidades que nós precisamos ter. Fé, não julgar, ser tomado de compaixão, doar o nosso tempo, doar os bens materiais dentro daquilo que for possível para aquele que estiver precisando naquele momento, se eu tiver condições, por que não? Mas principalmente, caridade moral, certo? Caridade moral, não humilhar, não julgar, não separar por grupos religiosos, não traçar um perfil para a pessoa já de antemão, sem conhecer essa pessoa, já que nós vimos na parábola que o sacerdote e o levita eram de duas comunidades extremamente bem conceituadas e o samaritano era a escória da época, citados mais de uma vez, 3 vezes no Evangelho de Jesus, porque o que ele quer dizer? Jesus veio para unir, Jesus veio para trazer o amor, Jesus veio para falar amém. Gente, isso faz 2000 anos. Até hoje ainda temos dificuldade em praticar essa caridade. Então a parábola do bom samaritano dá para ser avaliada por horas, por anos. Cada vez que nós lemos essa parábola é riquíssima. Porque na época de Jesus, esse próximo era o próximo separado por grupos, por religião, enfim. Mas agora nós já temos consciência de que o próximo é qualquer um. É qualquer um que está na nossa frente, do nosso lado, precisando da nossa ajuda. Precisamos então repensar os nossos conceitos urgentemente. Somos eternos, mas cada minuto importa. Não sabemos quando será o nosso último minuto aqui. E como dizem os próprios espíritas que desencarnam, o maior arrependimento é não ter aproveitado da forma adequada o tempo quando ainda tinham aqui encarnados no plano terrestre. Amigos, o momento não está fácil, está difícil para todos. Essa situação que o planeta vem passando, que claro, até o mal trabalha para o bem, sabemos que é algo organizado, orientado por Deus, mas também existe para exercitar a nossa compaixão, existe para exercitar a nossa fé, a prece, ou seja, tudo aquilo que estava nos protelando, o planeta está nos chacoalhando para que possamos fazer agora. Não deixemos para amanhã. Vamos amar hoje, vamos ouvir hoje, vamos orar e ter fé hoje, domar as nossas inclinações hoje. E eu deixo aqui o nosso encontro dessa tarde de hoje com um propósito. Vamos pensar antes. Vamos pensar antes de tomar as nossas atitudes. O que Jesus faria no meu lugar? Será que eu gostaria que fizessem isso para mim? Isso está correto? Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Nós sabemos quando estamos no caminho da porta estreita, nós sabemos quando estamos no caminho traçado por Jesus. Então vamos ficar com essa proposta dentro de nós. Estou fazendo para o meu próximo tudo o que eu poderia? Quantos caídos pelo meu caminho eu já deixei? Quantos eu ainda vou deixar se eu não parar para prestar atenção? Vamos pensar antes? Vamos dar aquela paradinha? Vamos segurar a nossa carroça, domar as nossas inclinações, queimar por dentro e fazer diferente. Fazer a diferença nesse período tão difícil da nossa existência. Fica então essa mensagem, amigos. Infelizmente o nosso tempo já acabou. Nós vamos agradecendo o convite do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí, com muito carinho, convidando agora os amigos para uma prece de encerramento e lembrando que a palestra fica depois aqui no Facebook e também no YouTube. Um abraço a todos e os votos de muito carinho aqui da Inglaterra, certo? Vamos agora elevar os nossos pensamentos.
Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente esses momentos juntos, esses momentos de fé, de aprendizado, de reflexão do Teu Evangelho Sagrado. Nos ajuda, Jesus. Ainda somos tão pequenos, tão imperfeitos, mas Tu sabes reconhecer em nossos corações o desejo de sermos melhores a cada dia, o desejo de sermos tocados de compaixão com relação ao nosso próximo, com relação a nós mesmos. Não pedimos que diminua as nossas provas, Jesus, mas que nos dê forças para suportar até o fim essa jornada que escolhemos e que ao sairmos daqui, ou sairemos em júbilo por termos cumprido e tomarmos as nossas más inclinações, ou sairemos com a consciência triste de não termos aproveitado os bons instantes. Por isso pedimos Teu auxílio, Jesus, para que possamos continuar no caminho da porta estreita, no caminho do Teu amor, no caminho da Tua luz. Que essa chama emanada agora por todos os irmãos nesta prece possa alcançar os corações daqueles que sofrem nesse planeta, daqueles que choram, daqueles que passam fome, daqueles que estão tristes, sentindo a falta de entes queridos, daqueles que agonizam por problemas sentimentais, por problemas sociais, psicológicos. Que o Teu manto, Jesus, cubra o nosso planeta nessa fase de transição e que possamos sempre ser amparados pelo Teu Evangelho, pela doutrina cristã. Agradecemos aos amigos do plano espiritual por estarem conosco e a essa doutrina espírita que nos instrui e nos ampara sempre. Assim seja.